Olá amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os sensores PNP e NPN. Iniciando então aqui a nossa videoaula de hoje, eu tenho aqui o primeiro exemplo. Esse sensor desse primeiro exemplo é um PNP. Ele tem um contato NA, contato interno, né, NA, normalmente aberto. E aqui eu tenho a alimentação desse sensor. Tem aqui o mais, né, que é o positivo, mais VCC. Aqui o 0 volt, que é o negativo. E o sensor, o PNP, ele vai funcionar da seguinte maneira. É uma das formas da gente memorizar, né, como funciona o sensor PNP. É que é o seguinte. A saída do sinal, por exemplo, eu tenho aqui, como eu falei, a entrada, né, o mais e o menos. E a saída do sinal, que é esse fio aqui, no caso vai ser o fio preto. Toda vez que esse sensor ele detectar algum material e ele for acionado, esse sinal aqui, então, o sinal de saída, ele vai ser positivo, porque esse sensor ele tem o modelo PNP. Então, uma das formas da gente memorizar, como eu falei, é o seguinte: se eu tenho PNP, então aqui considerando a primeira letra aqui, no caso aqui é o P, P de positivo, então a saída vai ser positiva, ou seja, eu vou ter aqui um sinal positivo, sinal de mais. Então esse sinal aqui que está entrando, que é o positivo, toda vez que o sensor for acionado, eu vou ter uma saída positiva. Então essa saída positiva vai alimentar a minha carga. Eu tenho aqui um relé, né, representando aqui, né, um relé, onde eu tenho aqui o RL, né, e toda vez então que esse sensor ele for acionado, eu vou ter então essa tensão positiva alimentando esse relé. Aí ao mesmo tempo eu vou ter aqui o comum então que vai alimentar o relé, ele vai ser o meu negativo. Então toda vez que o sensor for acionado, eu vou ter aqui uma saída positiva e a minha carga vai ser alimentada com o positivo e o negativo. No caso aqui o negativo. Então esse é o funcionamento do sensor PNP. Vamos ver agora então como vai funcionar o sensor NPN. E nós vamos ver também na prática como a gente vai fazer a medição e como funciona então esses dois sensores. Aqui então eu tenho o segundo modelo de sensor. Esse modelo ele é um NPN. E da mesma forma que a gente vai memorizar, né, o sensor PNP, a gente vai utilizar o mesmo procedimento para memorizar o NPN. Então o sensor NPN, toda vez que ele for acionado, toda vez que ele detectar aqui um material, por exemplo, se eu tiver aqui um sensor indutivo, como é o nosso caso, né, que a gente vai ver na prática, ele vai detectar então aqui um material metálico e essa saída então aqui, por ser um NPN, eu tenho aqui a primeira letra com o N, então como eu falei, aqui vai ser o negativo, que eu tenho um sinal negativo, e toda vez então que esse sensor ele for acionado, a minha saída aqui vai ser então o negativo. Então vou ter aqui uma saída negativa. E o meu comum vai ser o positivo aqui da rede. Por exemplo, se eu tiver aqui uma alimentação de 24 volts, 24 VCC, alimentando esse sensor, eu vou ter aqui o 0 volts, vou ter aqui o mais VCC, e a minha saída aqui então vai ser negativa. Como eu já tenho aqui o comum que está alimentando a carga, positivo, ele é positivo, toda vez então que o sensor for acionado, eu vou ter aqui o negativo e a minha carga então vai ser acionada. Então essa é a diferença do sensor PNP para o sensor NPN. Então aqui é o seguinte, eu tenho, antes de mostrar, né, a situação na prática do funcionamento dos sensores, a aplicação, né, as aplicações onde a gente pode utilizar tanto o sensor PNP quanto o NPN, aqui a gente tem duas situações diferentes em que a gente pode utilizar esses dois sensores, ou um, no caso, ou outro. Por exemplo, se eu tenho aqui um CLP, estou aqui representando um CLP, onde eu tenho aqui as entradas, né, o I1, I2 e 3. Aqui eu tenho comum, o borne comum. Aqui eu tenho as saídas, Q1, Q2, Q3, Q4.
só para a gente representar aqui para ter uma ideia como funciona. E aqui eu tenho representado alguns sensores, por exemplo, eu tenho aqui 3 sensores que vão ativar essas entradas, 1, 2 e 3. Então, se eu tiver aqui, se esse meu CLP, o comum, for negativo, como está mostrando aqui, eu preciso então alimentar esse CLP com o positivo, para que ele seja então alimentado corretamente. Então, para isso aqui serve, nesse caso, é uma das aplicações do sensor PNP, é alimentar com uma tensão positiva esse equipamento na qual o comum é negativo. Então aqui eu tenho a fonte, tem uma fonte aqui mais e menos aqui, onde o comum desse CLP é alimentado então pelo negativo da fonte, e o positivo eu vou alimentar então as entradas. Nesse caso eu vou utilizar o sensor PNP. E aqui nessa situação eu tenho aqui o sensor NPN. Aqui também da mesma forma eu tenho aqui as entradas desse CLP, entrada 1, 2, 3, aqui o comum, e aqui a minha saída, né, as saídas desse CLP. Tem aqui o Q1, Q2, Q3 e Q4. E aqui nesse caso o meu comum, né, o comum desse CLP é o positivo. Então eu preciso alimentar esse CLP, eu preciso alimentar as entradas desse CLP com negativo. Então aqui nesse caso eu vou utilizar o sensor NPN. Então aqui eu tenho o borne negativo alimentando as entradas através aqui dos sensores, e aqui eu tenho o borne positivo alimentando o comum desse CLP, na qual a gente utiliza então nesse caso o NPN, ou seja, nós utilizamos os sensores NPN para alimentar então essas entradas desse CLP. Isso aqui é apenas uma demonstração, uma situação aí bem básica para a gente entender então o porquê de utilizar PNP ou NPN. Então agora a gente vai ver as medições e como funcionam então esses dois sensores. Aqui então tem o primeiro exemplo, o primeiro sensor, que é o sensor PNP, e a gente vai ver então como funciona aqui as medições e como vai funcionar então a saída desse sensor. Tem aqui o nosso multímetro e eu vou constatar então essa tensão, né, essa tensão de 24 VCC aqui entre fios amarelo e azul, que está alimentando aqui então o positivo no fio marrom do sensor e o negativo aqui no fio azul. Então entre positivo e negativo eu preciso ter então os 24 volts, a gente vai perceber isso aqui agora. A gente tem aqui 24 volts aproximadamente aí, 23,6. E aqui então, entre o negativo do sensor e a saída, que é o fio preto, eu preciso ter aqui uma tensão zero, porque o sensor não está sendo acionado no momento. A gente vai constatar isso aqui. Tenho aqui 0 volts. E a partir do momento que eu acionar o sensor, que esse sensor for acionado, ele vai detectar aqui no caso o material metálico, foi acionado. Então aqui nesse caso, entre o negativo e a saída do sensor, eu preciso ter então os 24 volts. Vamos ver aqui. A gente percebe lá então a saída com os 24 volts entre o fio preto e o fio azul. Ou seja, então essa saída, nesse momento, ela está sendo então acionada e eu tenho então no fio preto o meu positivo. Então isso aí é que configura então o sensor PNP. Medindo aqui novamente, a gente percebe então que eu tenho uma saída aqui no fio preto com 24 volts entre o preto e o azul. Então esse é o sensor PNP. A gente vai ver então agora como funciona o sensor NPN. Aqui então tem o segundo sensor. Esse sensor aqui é do tipo NPN e ele vai funcionar diferentemente do sensor PNP, ou seja, a saída desse sensor, toda vez que o sensor for acionado, a saída vai me fornecer um sinal negativo, por ser NPN. A gente vai ver como funciona aqui. Por exemplo, eu tenho aqui, né, fazer a medição aqui novamente, o 24 VCC aqui da nossa fonte. Tem aqui o negativo, positivo. Tem aí os 24 volts aproximadamente. E, nesse caso, o sensor não está ainda acionado. Eu tenho aqui, então, entre o positivo e o sinal aqui de saída, eu preciso ter então 0 volts, a gente está vendo lá, medindo lá 0 volts, e toda vez então que o sensor for acionado, vamos acionar ele aqui, sensor acionado,
eu preciso ter então entre o positivo e o sinal de saída os 24 volts. Eu vou fazer essa medição aqui agora então. Eu tenho aqui o positivo, entre o positivo e o sinal de saída nós temos lá então os 24 volts, tensão contínua, tá certo? Então esse é o sensor NPN. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não esqueça também de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Grande abraço.